Fala galera, tudo bom com vocês? Professor Felipe aqui. Vamos para mais uma semana aí das nossas atividades remotas, não é mesmo? Bom pessoal, para esse mês de setembro, outubro, novembro e dezembro, nós professores da rede municipal, a gente resolveu trabalhar as matérias que são essenciais, né? Os tópicos que são essenciais dentro da matemática, da geometria, para que vocês consigam, né, seguir adiante com a vida escolar de vocês no nono, primeiro, segundo e terceiro, certo? Então, pessoal, para esses meses pode acontecer de que a gente veja alguma matéria que a gente já trabalhou anteriormente, tá? Mas isso não tem problema, é para a gente fortalecer o que é essencial de geometria, no nosso caso, né, de geometria para o oitavo ano, tudo bem? Bom, para esses meses também a gente vai estar utilizando o livro didático. Quem não pegou os encartes, vai lá na escola buscar, tá, com as supervisoras, pegar os livros para seguir adiante com a matéria, tudo bem? Bom, então vamos começar aqui a nossa aula de hoje, certo? Pessoal, então a gente vai começar trabalhando perímetro, área e volume de figura, certo? Na aula de hoje a gente vai começar apenas com o perímetro. Vocês já viram perímetro, a gente já trabalhou, né? Depois vocês já viram área também, mas o que causa confusão no aluno entre o conceito de perímetro e área é o que mais leva vocês a errar em questões de Olimpíadas, né? Questões de Enem, certo? Então, saber o que é o perímetro e o que é a área e como que se calcula cada uma delas é o essencial aí para a gente seguir os nossos trabalhos, beleza? O conceito de perímetro é bastante simples. É a medida do contorno de uma figura, né, de duas dimensões aí, tá? Então, esse contorno, o contorno da figura é o que a gente chama de perímetro. As unidades que a gente usa para perímetro são as unidades de comprimento, tá? Quais são essas unidades, né? Pode ser lá o centímetro, metro, quilômetro, ou às vezes, né, a atividade até fala assim, uma unidade de comprimento, UC, chama de UC, uma abreviação, é uma unidade qualquer de comprimento, tudo bem? Então fique atento porque confunde muito também com as unidades de área e as unidades de volume, né? Que aí seria centímetro quadrado, metro quadrado e por aí vai, tá? Então toma cuidado com as unidades que a gente vai estar usando para perímetro, certo? Bom, pessoal, então o que significa esse contorno da figura? A gente pode ter qualquer figura aí plana, bidimensional, certo? Como essas aqui, que está aparecendo aí para vocês. O contorno da figura é isso que está em vermelho, é somente isso, né? Então é o contorno, a borda da figura, a gente pode falar assim também. E aí é independente, né? Se é um polígono, se é um corpo redondo, tá? Se ele não tem, assim, por exemplo, uma forma, né, como a gente trabalhou, uma forma geométrica básica, como retângulo, triângulo, né? Se ele for uma figura qualquer, o contorno da figura é o que a gente chama de perímetro, certo? Então, o que a gente vai fazer nos exemplos e no exercício? A gente vai calcular qual que é o perímetro de algumas figuras que vão estar aparecendo para a gente, tudo bem? Exemplo 1, já vamos logo para o exemplo para a aula ficar curtinha, né? Determine o perímetro das figuras abaixo. Então, tá aqui. A primeira figura, a gente tem um retângulo que ele tem 18 centímetros de altura por 14 centímetros de comprimento, tá? O perímetro é o contorno, tá? Então, é a soma aqui, ó, dos lados, certo? Então, quais lados que a gente vai somar? Ele tem 18 centímetros nesse lado, então 18, mais 14 centímetros nesse lado aqui, então 18 mais 14, mais esse lado aqui também conta, como é a borda da figura, né? Então, e qual que é a medida desse lado, né? A medida dele é a mesma medida do outro lado, então 18 também, mais esse lado aqui, que é a mesma medida do oposto a ele, que também é 14, certo? Então é somente isso. O perímetro, né, muita gente define também dessa forma, como a soma dos lados, dos comprimentos dos lados, né, melhor dizendo, das figuras. Certo? Então essa também seria uma definição para perímetro, a soma dos lados da figura. Então aqui eu só preciso somar, tá? 14
mais 18. Então, pode fazer aí no rascunho, né? 18 mais 14, mais 18, mais 14, certo? Pode fazer assim, ou se preferir também, pode multiplicar, né? Por exemplo, 18 está aparecendo duas vezes, então 2 vezes 18, mais o 14 também aparece duas vezes 14. Mas eu vou fazer a soma que fica mais simples, tá? Então, 8 mais 4, 12, 12 mais 8, 20, 20 mais 4, 24. Deixa o 4, vai 2. 2 mais 1, 3, mais 1, 4, mais 1, 5, mais 1, 6. Então, a soma aqui, o perímetro dessa figura é de 64. Qual unidade que a gente vai usar? Aqui estamos usando, né, centímetro. Então, a unidade aqui também vai ser centímetro. Beleza? Bem tranquilo, pessoal. É somente somar os lados que aparecem para a gente. Tudo bem? Bom, vamos para a letra B. Letra B, a gente tem essa figura aqui, né? Uma figura composta, né? Na verdade, né? E aí, para a gente achar o perímetro, vamos somar todos os lados. Bom, aqui, vou começar por aqui. Tem 15 centímetros, então 15 mais. Essa medida aqui tem 6, então 6 mais. Essa medida aqui, 10, mais 10, mais essa medida aqui, ó, 4, mais essa medida aqui. Bom, essa medida a gente não sabe quanto que ela vale, certo? Mas como que a gente poderia encontrar essa medida? A gente poderia fazer da seguinte forma. Ó. Deixa eu só apagar para explicar e vocês não confundirem. Bom, pessoal, desse lado aqui, todo esse lado mede 15 centímetros, certo? E nesse lado aqui, daqui até aqui, ó, tem 10 centímetros. Então, seria até aqui, a gente tem 10 centímetros. Como toda a extensão desse lado é 15, falta quanto para dar os 15 centímetros? 5. Então, essa medida aqui, ó, tem que ser de 5 centímetros, tá? Que é o que complementa esses 10 para ter os 15 centímetros aqui da nossa figura. Então, fique atento com esse tipo de situação, tá? Quanto que vai complementar para alcançar aquela medida. Lembrando que, né, toda essa extensão aqui, ó, que eu estou fazendo tracejado, ela tem que dar a mesma medida. Certo? Então, melhor dizendo, se aqui são 15 centímetros, tudo isso daqui também tem que ser 15, né? Então, daqui até aqui tem 10, porque desse lado aqui tem 10. E o quanto que complementa, né, para dar os 15? 5 centímetros, tá? Então, essa medida é de 5 centímetros, beleza? Apagando aqui para ficar organizado. Então, mais, né, 5 centímetros, mais essa medida aqui que a gente ainda não colocou, tá? Quanto que vale essa medida? Bom, vamos lá. Daqui até aqui são 6 centímetros. Então, se a gente fizer isso aqui, nessa medida que a gente está procurando saber, isso aqui vale 6 centímetros. Observa que aqui a gente tem 4 centímetros. Então, vai ser essa mesma medida aqui, ó, 4 centímetros. Então, toda essa extensão aqui vale quanto? 6 mais 4, 10 centímetros. Tá? Então, mais 10 centímetros. Não vou precisar colocar a unidade ali agora. Certo? Bom, agora é só fazer a soma. Tá? Então, é só somar 15 mais 6, mais 10, mais 4, mais 5, tal. Eu vou fazer o seguinte, olha, 6 mais 4, 10. Certo? 10 mais 10, 20. 20 mais esses 10 aqui, 30. Certo? Então, a gente já somou esses daqui, 30. Ficou faltando 30 mais 5, 35. 35 mais 15 é 50. Então, o perímetro, 50 centímetros. Eu fiz uma conta aqui meio doida, né? Mas eu acredito que seja o jeito mais simples. Porém, se você ficou com dúvida, pode fazer no cantinho aí. 15 mais 6 mais 10
tá? Mais 4, mais 5, mais 10, certo? Vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado, beleza? Bom, tem mais um exemplo aqui. Letra C, determinar o perímetro dessa figura. Eu acho que eu esqueci de colocar, né? A unidade de medida do outro exemplo, que foi centímetros, tá? Aqui, o exercício não trouxe para a gente uma unidade de medidas. Então, a gente vai usar uma unidade padrão, que a gente vai chamar de UC. O C significa unidade de comprimento, tá? Bom, observa que aqui, para achar o perímetro, né, a gente vai somar esse lado, que é 2/3 da unidade de comprimento, mais esse lado, que é 1/5 da unidade de comprimento, mais esse lado aqui do triângulo. E observa que a gente não tem essa medida, tá? Porém, está trazendo essa informação aqui para a gente, ó, triângulo isósceles. Lembra que o triângulo tem 3 classificações, né? O isósceles, o equilátero e o escaleno. Isósceles é aquele triângulo que tem 2 lados iguais. Escaleno é que tem todos os lados diferentes e equilátero os 3 lados de mesma medida, tá? Os 3 lados congruentes, certo? Bom, então é o seguinte, pessoal, se esse triângulo é isósceles, essa medida aqui, ó, é a mesma dessa medida desse lado do triângulo, tá? Então, se essa medida, né, se esse lado tem 2/3 da unidade de comprimento, esse lado aqui também terá 2/3 da unidade de comprimento, tudo bem? Bom, agora é fazer a soma dessas frações, tá? Lembrando que soma de fração não é o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo, tá? Soma de fração a gente vai fazer, né, pelo MMC. Então, a gente vai tirar o mínimo múltiplo comum dos denominadores, desses números que estão aqui embaixo, de 3, 5 e 3. Então, o menor múltiplo entre eles, né, é 3. 3 dividido por 3, 1. 5 dividido por 3 não tem como, então abaixo 5. 3 dividido por 3, 1. Depois, por 5, 1, 1 e 1. Multiplica, né? 3 vezes 5, 15. Então, o mínimo múltiplo comum de 3 e 5 é 15. Passa um traço grande, coloca o 15 embaixo, e aí a gente aplica aquela regrinha, né? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Como assim? 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 2, 10. Mais 15 dividido por 5, 3. 3 mais 1, 3 vezes 1, 3. Mais 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 2, 10. Tá? Então, soma todo mundo de cima. 10 mais 3, 13. 13 mais 10, 23. 15 avos, né, de unidade de comprimento. Beleza, pessoal? Então, seria esse o exemplo 1, bastante simples. Toma cuidado somente com essa soma de fração, mas isso daqui é bem simples, a gente já viu bastante. Qualquer dúvida, me procura aí no WhatsApp, tá? Então, soma de frações a gente vai fazer pelo método do mínimo múltiplo comum, certo? Bom, tem mais um exemplo aqui. Exemplo 2. Na malha quadriculada abaixo, cada quadrado possui uma unidade de comprimento, o C. Determine o perímetro da figura abaixo. Então, foi dada essa figura bem doida aqui, tá? Para a gente descobrir aí qual que é o perímetro, certo? Como cada quadradinho tem uma unidade de comprimento, o que a gente vai precisar fazer é somente contar os quadradinhos da borda, tá? Então, eu vou começar contando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Então, essa figura deu 40 quadradinhos na borda, né? Então, o perímetro dela é de 40 unidades de comprimento, beleza? Somente isso, só precisei contar, beleza? Pessoal, para o vídeo de hoje era isso, tá? Então, a atividade vai estar no livro,
no livro, certo? Quem não pegou o livro ainda, vai lá na escola pegar com as meninas da supervisão, certo? Já está lá separadinho para vocês, beleza? Os exercícios. É o exercício 1 e 2 da página 203 e o exercício 3 da página 204. Eu recomendo também a leitura da página 202 e 203, certo? Que é bastante útil aí também para vocês tirarem dúvidas, certo? Pessoal, qualquer dúvida, estou aí no WhatsApp, pode me chamar para tirar dúvidas, fique à vontade, tudo bem? Um abraço para vocês, até mais, muito obrigado, tchau!